Oi, turma, tudo bom? Estou adiantando a aula de hoje para vocês, para a gente poder desenvolver melhor, né, essa atividade. Nós iniciamos então o capítulo 2. O capítulo 2 ele vai trabalhar com artigo expositivo, fotodenúncia, né? Ele vai trabalhar com uma série de articuladores textuais, como o uso do dicionário, os verbos regulares e irregulares, artigo expositivo, novamente, como uma estratégia de leitura. E mais adiante a gente vai falar sobre a estratégia de fala e escrita, ou desculpa, fala e escuta, né, no contexto de sala de aula, que são atividades práticas. Bem, o vídeo de hoje ele tem como objetivo, a aula de hoje, conhecer as características, a esfera de circulação e a função social dos gêneros artigo expositivo e fotodenúncia. Eu pedi para que vocês fizessem, né, uma leitura desse capítulo e fizessem o exercício do capítulo. Solicitei que vocês, aqueles que não estão com o livro, né, mas têm acesso à página virtual, que respondesse as páginas no caderno, e quem tem o livro fizesse o exercício direto no livro. Bem, eu sei também que tem aqueles que chegaram agora, né, prazer em conhecê-los. Apesar da aula estar gravada, mas eu estarei com vocês no mesmo momento pelo Meet, tá bom? Eu estou adiantando a aula gravada porque de repente fica melhor o som, né? Facilitará também o teu estudo mais adiante. Vamos ver se dá certo, gente. A gente precisa entender, né? Mais uma vez eu vou falar sobre isso. A gente precisa entender como é que é esse modelo híbrido de ensino, como é que isso se dá, né? Então, essa aula invertida, né? Esse conceito. Então, vamos lá, vamos pensar. Tradicionalmente, o que você fazia na sala de aula, agora você vai fazer em casa, né? Que é assistir os vídeos, assistir a aula, como você está assistindo agora. E o que você fazia tradicionalmente como trabalho, dever de casa, agora você vai realizar na sala de aula, né? Então você vai levar as dúvidas para o professor na sala de aula. A questão tal que eu não entendi, a questão tal que eu não consegui compreender. Então, esse texto de abertura, essa página de abertura do capítulo 2, ele promove aí, ele provoca, né, um momento de discussão sobre esse tema. Qual o tema? Meio ambiente, né? Então, eu penso que a gente poderia levantar aí várias composições dessa imagem, como a árvore, o planeta formado como uma base, né, a torneira pingando água e as mãos sustentando tudo isso. Dá para a gente perceber, você consegue perceber o simbolismo nessa imagem? As mãos representam os seres humanos, né? Responsáveis por manter esse equilíbrio do planeta e do ecossistema. Então, uma das atividades da aula de hoje é você, né, pensar numa campanha de prevenção, né, dos recursos hídricos, para não ter que reparar os danos posteriormente, né? Como é que eu vou pensar essa campanha, tia Misa? Pensa num cartaz colorido, pode ser virtual, né? Pode ser uma coisa legal de ser publicada nas redes sociais, né? De não poluir, de não jogar as coisas no chão. Né? Tá toda uma discussão em respeito do desperdício da água que vai prejudicando a vida do planeta. Né? Isso representa essa gota na imagem da parte do globo terrestre saindo da torneira, né? Que dá a impressão de que quando se desperdiça água, está se desperdiçando que uma parte da vida do planeta. Né? Então a falta de água, as doenças, a falta de alimentos, morte dos animais e das plantas, tem uma série de coisas aí que dá para responder, e responde inclusive essas 3 perguntas da página 40. Né? Então, falar sobre esse descarte adequado dos resíduos, como o óleo de cozinha que vocês fizeram, né, na Olimpíada da Matemática no ano passado, do fio dental, do cotonete, os absorventes femininos que vão entupindo a tubulação, poluem os rios.
evitando esse desperdício todo, deixando a torneira pingando, verificar se há vazamento, que precisa fazer reparo, e não demorando muito no banho, fechando a torneira ao escovar o dente, né? Essas orientações que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, o capítulo 2, ele traz essa temática da questão da água, né? Vale lembrar, gente, que eu vou postar isso no nosso canal lá do YouTube, na plataforma Iônica, e vai também ficar depois lá no Proesc, que ao final de semana é que eu atualizo o Proesc. Então, o artigo expositivo da seção 1, ele vai permitir que a gente faça um trabalho interdisciplinar, né, com a disciplina de geografia, porque ele apresenta um tema de poluição da água. Então, consequentemente, esse problema do mundo, né, não é só um problema que causa as causas e as consequências daqui da região, mas é um problema mundial. Então, é legal vocês, de repente, pesquisarem na internet, Agência Nacional de Águas, depois eu posso até colocar o acesso disso. Eu acredito que nesse material da aula aí, do livro, tem até, né, uma relação sobre isso. A professora que está com vocês na sala de aula, vou pedir para que ela peça para vocês, ao final dessa explicação, que faça uma leitura em voz alta, que um aluno faça essa leitura em voz alta e que todos os outros acompanhem, aqueles que estão com o livro, aqueles que não estão, prestem atenção por conta da atividade que eu pedi logo no início da aula, né? Então, os textos expositivos, né, o que eles vão ser, o que desenvolvem nos textos expositivos, né? O que é essa característica, esse gênero de um texto expositivo? Ao longo do exercício, a gente vai falando sobre isso. Então, essa parte da página 46, que faz interpretação oral, que chama atenção sobre o que chamou atenção, de certa forma, eu já, na abertura da aula, já falei, né? E a publicação, a importância da publicação de artigo, o que você leu, né? A questão 1 é uma interpretação escrita, né? Qual é o assunto principal desse artigo expositivo? É a poluição da água, né? Quem respondeu a poluição da água acertou, né? De acordo com o artigo, o que é a poluição da água? É a contaminação desse corpo da água por elementos físicos, né? Químicos, biológicos, que podem ser nocivos ou até prejudiciais, né, aos organismos, às plantas e à atividade humana, como a gente está vendo aí com a discussão da despoluição da lagoa. Então, é legal também pensar em levar esse material para o professor de matemática, porque fala em gráfico, geometria, né, integração com a disciplina de matemática. Aí, na questão 3, quanto de massa corporal humana é formada por água, né? O nosso corpo é formado de 70% de água, né? 70% do nosso corpo é água. Então, o corpo humano, por isso que é importante a gente nutrir essa máquina aí com água, beber bastante água. Além de ser essencial à vida humana, qual a importância da água para a sociedade? Ela é utilizada para a produção de alimentos, de energia, de bens industriais, né? Imagina essa sociedade, essa vida sem a água. A água é extremamente importante para a sociedade. Questão 5, de acordo com o torne o gráfico abaixo, que de acordo com o texto representa a quantidade de água que cobre o planeta, né? E aí você tem, né, aqui nessa questão, o terceiro gráfico, que é esse aqui, que dá para perceber, né? Ele está contornado por quê? Porque 97,3%, de acordo com o texto, do líquido vital está presente nos oceanos, porque é água salgada, o que torna impróprio para o consumo humano. Eu sei que o professor, né, tanto de geografia e ciência, fala sobre isso. O Brasil possui cerca de 13% da água doce do mundo, onde fica localizada a maior parte dessa água, na bacia amazônica, claro, no meu maior rio, né, que é o rio Amazonas, que está lá no estado em que eu sou filha.
né? Por isso que eu falei sobre a Agência Nacional das Águas, né? E aí você situar onde ficam localizadas as bacias, né, citadas nessa atividade. Aí é legal você pegar e olhar as divisões hidrográficas também. Eu creio que em geografia vocês vão desenvolver, né, atividades relacionadas a isso. E aí é a integração com a disciplina de geografia. Na página 48, né, nós temos a questão 7, que, de acordo com o artigo expositivo, as causas de poluição são separadas em duas categorias, as fontes pontuais e as fontes não pontuais, né? E aí você tem, qual é a fonte pontual? A imagem A ou B? A imagem A, né? E o que é a fonte não pontual, que é a imagem B, né? A gente precisa entender e interferir nessa situação, na resolução dos problemas dessas atividades aí, né? E a questão 8 fala em relacione as colunas abaixo de acordo com o tipo de poluição apresentada no artigo. Você tem, ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema é aumentada ou diminuída, é a letra C, que é a poluição térmica, né? Por isso que você fala aumento e diminuição de temperatura, é térmico, né? Vem de temperatura. A segunda é a letra D, é gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos, que é a poluição química, né? Produtos químicos, poluição química. A letra B é a terceira tirinha, que é essa daqui. Acontece com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais. É a poluição biológica, que a gente tem aí na lagoa, por exemplo, né? E a última opção é a letra A, que é a poluição sedimentar, ocorre com o acúmulo de partículas em suspensão, vinda do solo pelo processo de erosão, desmatamento e extração de minérios, né? As bacias, os rios, os afluentes do rio Amazonas, eles têm muita essa poluição sedimentar, né? Já encontram, inclusive, indícios disso na própria alimentação, reflexo disso na produção alimentar da região. Na página 49, a questão 9 fala sobre a ingestão de água contaminada, pode causar aos seres humanos, pode causar o que ela pode causar, gente? Né? A saúde dos seres humanos, problemas, vários problemas à saúde dos seres humanos, né? Eles podem desenvolver doenças como febre tifoide, cólera, hepatite, disenteria, pólio. São várias doenças que podem causar aí, né, essa coisa da contaminação da água. Na questão 10, releia esse trecho do artigo. Eu vou pedir para que algum aluno faça a leitura desse texto, e aí, nesse momento, eu vou fazer. Outros fatores como temperatura, ocorrência de chuvas e a velocidade de fluxo da água têm influência direta com o efeito da poluição. Uma coisa é certa: todos os tipos de poluição têm efeitos negativos para o meio ambiente em diversas formas. E aí ele pede para que você desenvolva quais são as consequências da ocorrência excessiva de chuvas na cidade. Gente, o aumento de chuva pode causar destruição por meio de inundação, né, e o desbarramento, né? Vocês precisam refletir sobre essas fortes chuvas que acarretam na cidade, principalmente nos grandes centros urbanos. A gente vê direto aí no Rio de Janeiro, São Paulo, né? A falta de estrutura para escoamento dessas águas. Vamos ver esse asfalto que foi feito aí no Campo Redondo, né? Se não tiver galeria, essa água que vai descer, e nós estamos vendo aí as águas de março fechando o verão, né? E vem muita água. Nós temos uma semana repleta de água aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos observar o nosso bairro. A questão 11 diz: algumas leis foram elaboradas por determinados governos a fim de auxiliar na diminuição da poluição das águas. A que essas leis são destinadas? Essas leis elas são destinadas à indústria, aos hospitais e às áreas de comércio, né? O plano hídrico, o plano de saneamento municipal, estadual e o plano nacional, né, ele precisa ser conhecido, dialogado. A sociedade precisa conhecer o que se tem, né? Para você ter uma ideia, a região norte não tem saneamento básico, é zero, é 100%
da região não tem saneamento básico. Então lixo no céu aberto, não tem coleta seletiva como muitas cidades, né, possuem. Aqui o município de São Pedro da Aldeia está sendo instalada a primeira usina em bioconstrução, né, em biocombustível. Eu acho legal vocês pesquisarem sobre isso, é uma boa pesquisa, né, para ver até que ponto e aonde é que está localizada essa usina. A letra B diz o seguinte: de que forma essas leis tentam minimizar o problema da poluição das águas? Elas visam controlar como despejar, tratar, monitorar os afluentes descartados por instituições e empresas e estipular aí as punições, as questões das multas, né? O artigo positivo, gente, pelo que vocês perceberam, ele é um registro formal, né? Nós estudamos isso no capítulo 1, né? No capítulo 1 do livro do 6º ano, a gente fala sobre registro formal e informal, né? Então, eu acho que vocês devem lembrar disso ano passado. É um registro formal que você tem que ter uma linguagem, né, muito mais direcionada para o público, cuidado com a escrita, com as regras gramaticais, né? Ele é um registro que me pede, né, um argumento muito melhor do que um registro informal, que seria um bilhete, uma carta pessoal, tá? A questão de número 13, releia mais um trecho do artigo, e aí é interessante que ele vai trazendo aqui, nessa leitura, dados numéricos, né? Mesmo cobrindo mais de 3/4 do planeta, cerca de 97,3% do líquido vital está presente nos oceanos, que é a água salgada, sendo impróprio para o uso. A água doce representa apenas 2,7% do total, mas 2,4% do total está situado em locais de difícil acesso, em regiões subterrâneas e nas galerias, e nas geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para utilização. No Brasil, temos 13% da água doce disponível no mundo, com a grande maioria, 73%, localizada na bacia amazônica. A cidade de Santarém, onde eu morava, no Pará, ele tem o maior aquífero do mundo, né? O maior aquífero do mundo. Nós vamos falar sobre isso, vou apresentar essa informação para vocês. Apesar de estar gravando a aula, a correção do exercício, vocês estarem assistindo, eu estou presente aí na aula com vocês através do Meet, né? E ainda vou comentar algumas coisas a respeito desse assunto. Então, durante a leitura é possível identificar diversos dados numéricos, qual é a importância de informações como essas em um artigo expositivo. Eles vão comprovar essas informações, né, apresentadas no texto, vão conferir credibilidade, vão dar essa credibilidade ao texto. Na página 50, você tem aí o título do artigo, poluição da água, tipos, causas e consequências. A linha fina, que vocês também já trabalharam isso em redação e também em português, ano passado. A linha fina, que é aquela abaixo com umas letras menores, há vários tipos e categorias de poluição da água. Conheça as suas causas e saiba como evitá-las. Onde o artigo foi publicado? No site ESIC. Acerca das características do gênero artigo expositivo, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, que está na questão 15. Então, o texto é dividido em blocos, organizados por intertítulos, que destacam determinadas informações, orientando o leitor para o que será abordado. Verdade, né? Se você olhar para o texto, você vai ver que ele está dividido em blocos. Trata-se de uma narrativa que apresenta personagens principais, sendo eles protagonistas e antagonistas? Não, no artigo expositivo não tem isso. Pode ser vinculado em jornais, sites e revistas? Deve, então é verdadeiro. O texto é escrito em primeira pessoa e o autor faz um relato de acontecimentos pessoais? Não, porque é uma linguagem formal, então aqui é F. O autor apresenta informações sem expressar sua opinião? Sim. O artigo expositivo, o objetivo dele é divulgar informações acerca de determinado assunto e ele precisa ter, né, dados, ele precisa vir a partir de pesquisa. Não pode ser um artigo expositivo
eu acho, eu penso. Não, não é assim, né? E a questão 16, que atitudes devemos ter para colaborar com a diminuição da poluição da água, né? Eu acho que uma das sugestões aqui e atitudes que nós devemos ter é fazer o descarte correto do lixo, né? Essa é uma das... Se nós começarmos a fazer isso, nós vamos ajudar muito o planeta. A atividade de hoje é fazer essa leitura oral e produzir uma campanha, né, individual sobre a questão do meio ambiente. Você pode desenvolver isso de várias formas. Você pode fazer um cartaz, né, já falei sobre isso no início do vídeo. Você pode desenvolver uma atividade com um aplicativo, né, de desenho virtual. Aí a criatividade, né, está na sua mão. Você pode desenvolvê-la da melhor forma possível, ok? Vou terminando aqui a correção. Já deixo para vocês que o próximo assunto da nossa aula vai falar sobre dicionário, que é o que está na página 51, verbete, né? E aí vocês já podem desenvolver página 51 até a página, deixa eu ver aqui, nossa, que legal, vamos voltar a trabalhar verbos, né? E aí pode desenvolver e começar a estudar sobre a questão dos verbos e da página 51 a 59. Textos e alguns exercícios, e eu vou gravar uma aula só sobre verbos regulares e irregulares para ajudá-los na elaboração desse exercício, ok? Vamos lá? Vamos estudar?